Estamos reunidos hoje na casa de Deus, podemos juntos estudar um pouco sobre Ele, mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero pedir permissão aos irmãos para louvar o nome do Senhor, e eu peço que vocês possam meditar na letra dessa canção. Manhã de sábado, dia 1º de março de 2025, este é o irmão, professor, cantor e compositor, Guto Nascimento. O próprio Deus, não registraremos as canções, pois as mesmas eram direitos autorais, mas vamos fazer o possível para gravarmos, para registrarmos a oratória do nosso grande Gutenberg Nascimento, nosso Guto. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroeiro, manhã de sábado do dia 1º de março de 2025. Este é o irmão cantor e compositor Guto Nascimento. Amém. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Filipenses, do capítulo 3. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroeiro, manhã de sábado, dia 1º de março de 2025. Este é o irmão cantor e compositor Gutenberg Nascimento, o nosso Guto. O texto a partir do versículo 13, perdão. O capítulo é o 3, o verso é o 13 em diante. Filipenses 3, do 13 em diante. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Com esses versos em mente, vamos buscar mais uma vez nosso Deus em oração. Sentados mesmo como estão, e eu aqui de pé, vamos buscar nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos por estarmos hoje reunidos na tua santa casa de oração. Pedimos que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha nos dirigir, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor nessa manhã, te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Filipenses capítulo 3, verso 13. Bom, Paulo fala aqui, irmãos, basicamente da caminhada cristã. Ele começa o texto dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E esse ponto aqui, irmãos, é um ponto interessante. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que o passado, acima de tudo, os nossos erros do passado, entre outras coisas, obviamente não somente isso, eles, de certa forma, também constroem nossos caráteres. Eu acho que o caráter que nós temos hoje é fruto dos nossos erros e acertos durante a nossa vida. Se toda vez que eu cometer um erro, eu apagar esse erro da minha mente, esquecer ele, eu corro um grande risco de cometer esse erro novamente. Às vezes, nós precisamos do aprendizado, mesmo que ele seja doloroso. Porém, quando Paulo fala de esquecer das coisas que ficaram para trás, ele está aqui se referindo ao sentimento de culpa que muitas vezes nos segura e nos afasta para longe de Deus. E ele sabe muito bem usar isso contra nós. Muitos de nós, muitos que estão lá fora, estão aguardando algum tipo de poder transformador, para então, depois de transformados, possam se entregar para Jesus. Eu conheço a história de um homem que começou a seguir os cultos da igreja, começou a assistir os cultos da igreja. Ele não ia necessariamente para os cultos, mas
ele sempre frequentava os evangelismos, as programações. E numa determinada época, ele estava assistindo a um evangelismo de uma igreja próxima à sua casa. Esse homem ele não se batizara ainda porque ele tinha o hábito de beber e de fumar. Inclusive na igreja mesmo, né? Enquanto ele frequentava os evangelismos, ele já tinha várias vezes participado daquele curso Como Deixar de Fumar, e para ele nunca surtiu efeito. Durante a semana ele tinha um hábito. Ele não era um alcoólatra inveterado, ele bebia socialmente. E naquele período em que ele estava assistindo aquele evangelismo, ele tinha um hábito. Ele comprava ali uma garrafinha de cachaça, e aí pegava aquela garrafinha, dava ali umas 3 doses mais ou menos. Pegava um copinho descartável, colocava ali, enchia ali o seu copinho, colocava ali do lado da sua rede, assistindo a sua televisão, e ali aproveitava, né, da sua bebida, na sua casa, sem incomodar ninguém, sem fazer bagunça, sem fazer confusão. E como ele estava no evangelismo, assistindo o evangelismo, ele fazia isso. Ele dava a hora de ir para o culto, ele se arrumava, ia para a igreja, voltava, e ali tomava a sua bebidinha em casa. E esse era um dos motivos que fazia com que ele não tomasse a decisão de se batizar. Ele achava que não podia tomar uma decisão ao lado de Deus daquela forma. Numa determinada sexta-feira, irmãos, estava programado o batismo. O pastor foi para a casa desse senhor, bateu ali 5 minutos de prosa com ele, e aí disse: olha, eu vim aqui com um objetivo. Você está sabendo que hoje vai ter batismo, né? Estou sabendo. Pois bem, o senhor tem ido para a igreja todos esses dias. Eu sei que o senhor tem frequentado outras reuniões antes mesmo desse evangelismo. Então, hoje o Espírito Santo me mandou aqui para que eu leve o senhor para ser batizado nessa sexta-feira. O homem tomou um susto, né? Normalmente, irmãos, o batismo, ele é de iniciativa da pessoa. A pessoa pede pelo batismo. E a primeira reação daquele homem foi isso: não, eu não estou preparado. Obviamente que ele não ia dizer para o pastor: não, pastor, eu bebo, fumo. A gente nunca gosta de revelar para os outros as nossas fraquezas e os nossos pecados. Ele apenas disse que não estava preparado, mas o pastor foi irredutível. E conversa vai, conversa vem, aquele homem foi convencido. E naquela noite de sexta-feira ele se batizou, ali aos olhos da sua família, né, que foi acompanhá-lo. Ele foi para a igreja, ele se batizou, e quando ele voltou para casa, ainda tinha uma dose ainda de cana ainda na geladeira. E como era do seu costume, ele pegou aquela caninha, colocou ali no seu copo, deitou ali na rede e tomou a sua bebida. E aquela foi a última vez que ele provou uma bebida alcoólica. Desde então, ele não mais bebeu e não mais fumou. Então, todas aquelas barreiras que serviam para atrapalhar e para afastá-lo de Deus, no fim das contas, eram só uma cilada do inimigo, que ele não conseguia ver. Mas ao se entregar para Deus e ao tomar uma decisão ao lado de Deus, a transformação veio. O próprio Jesus, ele disse: olha, eu vim aqui não para chamar pecador, eu vim aqui não para os sãos, mas para os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então Paulo, quando ele usa esse termo aqui, esquecendo das coisas que para trás ficam, ele está querendo dizer, irmãos, que você, acima de tudo, tem que se perdoar e não permitir que os pecados
que talvez ainda tenham na sua vida, possam me afastar de Deus. Tem um verso na Bíblia que eu acho muito poderoso, está lá no livro de 1 João, não sei se os irmãos conhecem esse verso, eu demorei muito para esbarrar nesse verso, capítulo 3, 1 João, tá, irmãos? Eu falei Evangelho de João, acho que é 1 João, viu? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada, manhã de sábado, dia 1º de março de 2025. E este é o cantor, compositor, irmão e professor Gutenberg Nascimento. Se o nosso coração nos querido condena, Guto. maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém? Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes nós permanecemos no erro porque não temos força para mudar. Mas Ele conhece a intenção do nosso coração, tanto para o bem como para o mal. Se você também tiver convertido só de fora para as pessoas verem a sua conversão, Ele também sabe. Mas acima de tudo, Ele entende, irmãos, a dor e a força, as batalhas que nós travamos com o nosso interior. Então nunca permita que a culpa e o pecado se tornem uma barreira entre você e Deus. Eu gosto muito de pensar que quando Adão e Eva pecaram, naquela época Deus, ele tinha o hábito de todo dia, ao final da tarde, ele ia até o Éden conversar com eles, passar tempo com eles. E quando Adão e Eva pecam, a Bíblia relata que logo após, Deus, como era de costume, foi até o Éden. Deus não mudou o seu modo de agir, Ele foi até eles como sempre. Mas eles se esconderam de Deus por vergonha, porque eles permitiram que o pecado se tornasse uma barreira. Então nunca ache que Deus vai virar as costas para você, porque tudo que Ele deseja é que você vá até Ele em busca de perdão. Paulo continua, irmãos, ainda no verso, dizendo: avançando para as que diante de mim estão. Aqui Paulo fala dos nossos objetivos, das nossas metas, e como seres humanos, nós temos objetivos e metas que estão ligados à nossa vida. Infelizmente, para viver hoje em dia a gente precisa de dinheiro. A gente vive no mundo capitalista, que seja bom, que seja ruim, é onde nós vivemos. E no mundo capitalista você precisa de dinheiro. Se você não tiver dinheiro, nem comer você não come. Então você precisa de dinheiro. Para ter dinheiro você precisa trabalhar. Para trabalhar você precisa se especializar. Tudo uma coisa vai puxando a outra. Então o seu objetivo pode ser terminar uma faculdade, pode ser conseguir um emprego, pode ser melhorar dentro desse emprego, pode ser conseguir um emprego melhor, pode ser comprar uma casa, comprar um carro. Todos nós temos metas e nada há de negativo nisso. Porém, a gente sempre tem que se preocupar com o nosso foco. A Bíblia fala que quando Cristo foi crucificado, Ele foi crucificado entre dois ladrões. É bem interessante você notar que, naquele momento, com Cristo no centro daqueles dois homens, né, naquela cruz, Ele estava com duas pessoas ali ao seu lado que tinham um problema. As duas tinham o mesmo problema. E as duas queriam a mesma coisa. Será que você tem dúvida que aqueles dois homens queriam descer daquela cruz? A cruz, irmãos, ela era uma sentença de morte. Eu acho que não há registro de pessoas que tenham sido crucificadas e por alguma razão tenha sido depois libertado. Depois que você era crucificado, não tinha mais perdão. Inclusive os soldados ficavam ali próximos para evitar que alguém pudesse ser resgatado. Era uma sentença de morte. Então eles tinham o mesmo problema e tinham a mesma necessidade e o mesmo desejo, mas eles tinham focos diferentes. Um dos ladrões olhou para Jesus e disse: tu não és o Cristo? Desce da cruz e nos tira daqui também. Então o foco daquele cara era para os seus problemas terrenos. E eu não quero aqui, irmãos, demonizar as suas metas e os seus sonhos, tá?
Você pode ter metas e ter sonhos. A questão, o problema aqui está no foco. Porque quando você olha para o outro ladrão, que estava com o mesmo problema, que queria a mesma coisa, porque ele também queria sair dali, também queria continuar vivo, mas o foco dele foi: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O foco era diferente. Muitas vezes nós permitimos que as nossas metas e objetivos se coloquem à frente do nosso principal objetivo, que é a nossa caminhada ao céu. Esse é o problema. Não é você ter metas, não é você ter objetivo. Isso é positivo. Você ter ambições saudáveis é positivo, senão você nunca vai sair do lugar. O que você não pode é permitir que ela seja o ponto central da sua vida. No livro de Mateus, no capítulo 6, eu peço que você possa abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 6. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Bueno, manhã de sábado do dia 1º de março de 2025. Este é o Mateus 6, verso 33. De nascimento. Ele diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. A mensagem de Cristo para nós, irmãos, é focar no reino de Deus. Mas não é viver como um ermitão, como um eremita, não é abandonar tudo. Aí é uma questão pessoal, mas não é o objetivo esse. O que Deus está dizendo aqui, o que Jesus falou para nós, é que se você focar no ponto certo, Ele vai cuidar das outras coisas. O próprio Paulo, no texto que nós lemos, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Aqui Paulo, ele nos conclama, irmãos, a estabelecer um alvo. No capítulo 3 do livro de Colossenses, eu peço que você possa abrir o livro de Colossenses para que nós possamos fazer uma leitura. Paulo nos conclama: esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Quem é, ou o que é esse alvo? Colossenses capítulo 3, os versos 1 e 2, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Novamente, irmãos, eu afirmo que o problema não é você ter metas, não é você ter objetivos. O problema é nós colocarmos isso à frente do nosso objetivo maior. Paulo nos conclama a colocar a Cristo como alvo. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E Paulo, ele conclui o texto de uma forma interessante, porque ele diz assim: prossigo para o alvo ele começa o texto, começa lá no verso 13, dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo dizia: quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado. Paulo era humilde na sua posição com relação a Deus. Ele não se achava melhor do que nenhum dos irmãos com quem ele estava se falando. Ele tinha uma humildade e uma consciência da sua pecaminosidade. Contanto, ele conclui dizendo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Ele começa com humildade: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas ele termina dizendo: todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Então nós temos, irmãos, sim, que ser humildes, que reconhecer a nossa situação pecaminosa, mas também temos que confiar no sacrifício de Cristo. O sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, irmãos, ele é definitivo.
Você não precisa de grandes feitos, você não precisa de grandes obras, você não precisa de um grande meio para alcançar a salvação, porque esse meio é Cristo, é a sua salvação que Ele proporcionou na cruz do Calvário. Paulo confiava plenamente nisso. E ele diz assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensar de outra maneira, também Deus vos revelará. Aqui ele provavelmente está fazendo uma ponte ali com 1 João 3,20, né? Se o teu coração te acusa, maior é Deus que o teu coração. Então, meus queridos, eu gostaria de encerrar essa mensagem com o Salmo, capítulo 37. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 37. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, manhã de sábado do dia 1º de março de 2025. Ele nos conclama dizendo: Gutenberg Nascimento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meus queridos, Deus, Ele nos proporcionou salvação em Cristo Jesus através da cruz. Acima de tudo, nós temos que confiar em Deus, confiar na sua provisão, confiar em Cristo. Devemos continuar avançando para o alvo. Não permita que a culpa seja uma barreira, mas acima de tudo, coloque Cristo como seu alvo. E através do amor de Cristo que nós possamos todos juntos alcançar o céu. Eu gostaria de louvar a Deus mais uma vez. Eu quero que você medite na letra dessa canção, que você possa fazer da letra dessa oração, dessa canção, a sua oração de música gera direitos autorais, portanto vamos encerrar através disso, este vídeo de hoje, né? Deste sábado, esta manhã de sábado, dia 1º de março de 2025. Portanto, aí a belíssima oratória alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, proferida pelo irmão, cantor e compositor Gutenberg Nascimento, nosso querido Guto. Valeu, Jesus!